Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, que segunda-feira maravilhosa é essa? Meu Deus do céu, vencer o clássico, quebrar o tabu e ainda ver por cima o Vitor Pereira se lascando lá na final. Foi perfeito esse final de semana. E você, o que pensa? Use o espaço de comentário e dê a sua opinião. Comenta aí, fala o que você achou do jogo do Corinthians contra o São Paulo e se esse time tá no caminho certo. Esse time do Fernando Lázaro dá pra brigar pra ser campeão da Libertadores? Comente aí, pessoal, e não esquece de fortalecer com like, beleza? Vamos ver a galera da ESPN falando sobre esse jogo, onde o Corinthians era pra ter goleado no primeiro tempo o São Paulo, mas tirou o pé e quase leva o empate. Vamos pro vídeo aqui e deixa o like, vamos lá. Para dentro para liberar a passagem do Fagner. Então, assim, é lógico que tem que ter, né? É jovem, tem algumas coisas para serem corrigidas e até os gols, a vitória foi importante para ele porque acelera esse processo. Tem umas coisas, né, Bertozzi, para a gente avaliar aqui nesse trabalho, comecinho de trabalho, mas para avaliar, vamos lá. Adson, 2 gols ontem? Mas por causa dos gols ontem? Não só por isso não, o jogo anterior já tinha ido muito bem, muito bem. As associações do Renato Augusto com o Fagner estão dando muito certo. Aí a gente coloca o Renato Augusto agora, sai da dupla, entra num trio, com o Yuri Alberto e com o Roger Guedes. Um Roger Guedes muito bem. De novo, ontem, foi pra cima dos 2 zagueiros ali do São Paulo, né? E ajudou na marcação. Na marcação. Aí você tem um Rony que entrou bem no jogo do meio de semana e que ontem foi bem de novo. Né? Era uma necessidade. A gente já começa a ver alguns sinais de um trabalho que, embora esteja no começo, já está dando alguns resultados. Tem muitos sinais positivos nesse Corinthians, Bertozzi, do Lázaro? Sim, eu acho que ontem deu pra ver muita coisa disso. Primeiro deixar o Corinthians pede pra avisar que não tem Twitter o Lázaro, tá? Não é Twitter igual a gente, então qualquer Twitter que aparecer do Lázaro não é ele, tá? A informação é boa, é bom avisar, tá? Já fizeram um fake do professor. O professor Lázaro não é Twitter, então cuidado aí se aparecer Twitter falando que é dele. Muito bem. Principalmente a questão do Adson. Porque ele descobriu uma nova função para o Adson. O Adson com essa liberdade de trabalhar por dentro, porque o Fábio chamou a atenção. Se ele puxa para dentro, o Fagner tem um corredor e o Fagner tem muita capacidade. Hoje em dia, muitos clubes, muitos times trabalham com o lateral vindo trabalhar por dentro como um construtor, mas o Fagner tem essa capacidade de ir mesmo pelo lado, ser um lateral puro e aproveitar as jogadas principalmente de linha de fundo. E ele tem feito isso muito bem. Mas o Adson tem técnica e tem mobilidade para fazer esse papel. Então, ele tem feito muito bem. Não seria possível, e aí você destacou bem, se não tivesse a substância ali com o Duqueiroz, com o Rony. Então são jogadores que estão fazendo boas coberturas, que estão dando sustentação para o meio-campo, protegendo a defesa. E aí, assim, quando você tem uma estrutura e um trio do talento de Renato, Roger e Yuri Alberto, e esses jogadores têm a liberdade e têm a tranquilidade para poder não trabalhar sem bola, porque de fato todo mundo está trabalhando sem bola, todo mundo está ajudando. E se o Renato não tem condição de recompor, você vai precisar mais do Roger, e ele está fazendo isso muito bem. Porque no primeiro momento, o que a gente achou estranho naquele primeiro jogo lá, que o Roger saiu falando, mas o clima tá mais legal e tal. Sim, mas o torcedor quer saber do resultado. Do jogo, é lógico. Então, o torcedor vai perceber que o clima tá legal quando o resultado estiver vindo e quando todo mundo estiver fazendo a sua cota de sacrifício pelo time. A gente viu isso ontem. Porque a leitura do Rogério é uma boa leitura, tá? O São Paulo teve bom volume, o São Paulo respondeu bem, fez um bom segundo tempo, e esbarrou ali nas suas próprias limitações. Acho que todo mundo aqui concorda que o teto técnico do Corinthians é mais alto que o do São Paulo. Sim. Então o São Paulo faltou um pouco mais ali. Se tivesse empatado o jogo, seria injusto porque foi o jogo? Certamente não. Mas aí, como colocou até nesta mesma mesa o Vitor Birner ontem na linha de passe. Não foi um jogo de grandes polêmicas de arbitragem, pelo contrário, né? O Corinthians teria um gol mal anulado que foi corretamente corrigido pelo VAR. Então, assim, o São Paulo não tem quem culpar além de si mesmo por não ter conseguido o resultado. E o que o Corinthians ia fazer de diferente com 2-0? Ia baixar linhas, esperar, tinha capacidade de contra-atacar. Tem o pecado de não ter conseguido agredir tanto no segundo tempo, sim. Mas a verdade é que também, assim, você não espera ir pro Morumbi com 50 mil pessoas e não sofrer em algum momento, né? Eu acho que é natural do jogo e que o Corinthians conseguiu fazer isso bem. Léo, e a gente tem observado nesse início de trabalho do Lázaro uma intenção de fortalecer o jogo ofensivo do Corinthians. A gente percebe uma elaboração maior, umas associações diferentes, a entrada do Adson dá mais dinâmica ao meio-campo, o Renato Augusto consegue se aproximar mais dos laterais, fazer essas inversões para o Fagner, Roger Guedes e o Yuri Alberto mais próximos. Mas mesmo nessa construção, e até um Corinthians que tenta jogar mais com bola, e algo que rompe até uma certa linha do que é o Corinthians nos últimos anos, no Clássico, o Lázaro não teve esse apego.
O Lázaro sabia que o Rogério ia partir para cima, que o São Paulo teria mais posse de bola. Do Corinthians, embora tenha estreado contra o Bragantino, que é Série A, mas estamos falando de Corinthians e São Paulo. Nem né? se compara isso. Então, para mim, ontem ele fez o que era necessário. Ganhar o jogo, abriu vantagem, conseguiu segurar e teve méritos, porque as construções dos gols partem dessa evolução do jogo ofensivo que ele conseguiu. Sim. Você ia falar alguma coisa que eu queria comentar aqui o seguinte, se a gente pegar, são trabalhos com características diferentes, são situações diferentes, tem clube que o treinador chegou agora no começo do ano, tem clube que o treinador já está há muito tempo. Mas se os a gente, dois, São Paulo e Corinthians. Não, mas eu vou colocar mais gente nesse balaio aí. Se a gente pegar os 4 grandes de São Paulo e os 4 grandes do Rio, por isso que eu falei, são situações diferentes de cada um, né? Mas o trabalho do Lázaro é o que eu não estou dizendo que o time é melhor, então não é comparação de time. Tô falando, o trabalho que avançou um bocadinho mais em janeiro foi o do Lázaro? William, acho que falando, características diferentes, né? O Lázaro avança a partir do momento que ele tem as peças que são consideradas as mais importantes. Isso que não é um drama do corintiano, mas no momento é algo que ajuda e incomoda. Porque quando você tem Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos, Yuri Alberto, Roger Guedes, o Corinthians tem uma formatação diferente e um padrão de jogo diferente. Seja marcando o adversário sob pressão um pouco, ou seja, jogando um pouco mais com a bola, mas esses caras, com a qualidade deles, faz o jogo ficar diferente. Então, assim, o primeiro jogo contra o Bragantino, o Lázaro não tinha alguns jogadores. Estava bem desfalcado. Estava bem desfalcado, ele busca uma formatação diferente, até fala depois da coletiva, o Corinthians tentou jogar em um losango com 2 atacantes, e não funcionou esse losango com 2 atacantes. Sim. Você vê que hoje o Corinthians joga com o Adson um pouquinho mais aberto pela direita, o Roger Guedes faz essa função com liberdade pela esquerda, o Renato Augusto mais centralizado, o Yuri Alberto como o homem de referência. Então, com esses jogadores em campo, as coisas parece que se facilitam mais para o trabalho do Lázaro. É lógico que tem a mão dele, mas eu acho que no momento, William, porque o espaço é muito curto de tempo, né? Então a gente achar que, nossa... Tem nem um mês, né? Vai fazer um mês, mas não tem um mês total de trabalho. O maior mérito dele é a história que ele tem no Corinthians, o dia a dia que ele carrega com os jogadores, e isso a gente viu desde o jogo do Bragantino, os jogadores falando, a gente vai tentar fazer o melhor para que o Corinthians vença e o trabalho do Lázaro tenha mais solidez. Eu acho que esse é o maior mérito que ele tem no momento. É ter um bom ambiente do dia a dia, passar informações, porque ele é um cara conhecedor de futebol, né? Ele passou por todas as funções. Sim. Analista de desempenho, auxiliar técnico, é um palestrante dos cursos da CBF, então informação ele tem demais. Muito. Os jogadores absorverem as informações dele, com certeza estão sendo absorvidas, mas é pouco tempo para a gente falar que tem a mão dele. É porque é o seguinte, né, Fábio? Às vezes o cara sabe muito, mas ele não consegue passar. Mas ele sabe passar. Parece que ele está conseguindo. Ele sabe passar. Isso com certeza, sim. O que eu falo é o curto espaço de tempo. Então a gente fala assim, é um outro Corinthians, o que a gente vê no Palmeiras, por exemplo, com o Abel Ferreira. Pô, ali é a mão dele total, 100%, a intensidade, o padrão de jogo. Isso pode ser construído pelo Fernando de acordo com o tempo. Mas eu acho que o maior mérito dele é o bom ambiente, a relação que ele tem com os jogadores, e não é relação de irmão, né, que eu não posso falar de pai porque ele é muito jovem. Mas não é isso eu falo. Mas é um cara que é ambientado no clube, que tem o respeito dos jogadores e que os jogadores estão tentando fazer o máximo que podem para que esse trabalho tenha continuidade. E é por isso que a gente vê o Roger Guedes, por exemplo, voltando lá com o lateral, dando carrinho e chegando à frente. Por isso que o Renato Augusto, movimentações de buscar a bola chegando à frente, o Fagner marcando e também fazendo funções ofensivas. Os jogadores têm qualidade, mas também têm o desejo de que as coisas deem certo, e isso para o ambiente do futebol, ele pode funcionar muito bem. Tem os dois lados, né, William, que a gente pode fazer na análise. Um é janeiro, você não pode nem se empolgar demais com o bom jogo e nem se jogar tudo desesperar muito com o jogo ruim. Agora tem o ponto da vida real, que é, o Breler tocou no ponto de técnico iniciante. Isso. O técnico iniciante, a margem de erro dele é muito pequena. Muito pequena. Porque quando você pega, a gente brincou de Twitter, de rede social, são 2 jogos sem vitória e é estagiário, né? Vão deitar nele, toda aquela conversa. Então, o resultado dá muita paz, dá muita tranquilidade. O tempo que te compra uma vitória num clássico, ainda mais nesse cenário, Morumbi lotado, tabu, um resultado que o time não buscava há algum tempo, deixa a semana mais leve, deixa o torcedor mais feliz. Aliás, nem tem jogo essa semana pro Corinthians, né? Vai trabalhar a semana sossegado com a vitória. Queira ou não, isso ajuda, assim.
Talvez, se o Vitor Pereira fosse o Lázaro, no sentido de ser um iniciante, ele não tivesse sobrevivido aos primeiros clássicos ruins do ano passado. Né? Ele demorou para ganhar um clássico. Mas é um técnico que vem de fora, com costas largas, com experiência internacional. Você fala, não, vamos ter calma. É uma calma que normalmente o técnico jovem não tem. Já tem uma amostra disso. O Corinthians vence o São Paulo fora de casa, quebra um tabu. E tem torcedor corintiano ainda questionando. Ah, mas só finalizou 2 vezes no gol. O time atacou pouco, teve menos posse. E um torcedor corintiano que se vangloria de o importante é vencer por 1-0. Mas por se tratar, como o Léo bem ressaltou, de um técnico que está começando, realmente ele tem holofotes diferentes. O Corinthians com o Vitor Pereira, em muitos jogos, jogou por uma bola. Né? Uma bola. Não eram 4 chances, né? O Corinthians venceu jogos com uma chance de gol, o adversário criando muito, o Cássio fazendo defesas impossíveis, como ele costuma fazer, mas jogando por uma bola, né? Então, é isso que o Léo tá falando. A cobrança, ela tem um peso maior em cima do Fernando, e ele sabe disso também. Ele conhece o Corinthians, é formado ali, ele sabe o quão importante é esses resultados para ele, mas os jogadores também sabem, entendeu? Esse eu quero deixar... Os jogadores sabem que o trabalho a médio e longo prazo pode ser bom, mas o quanto é importante esse início, as vitórias, para que tenha um pouco de tranquilidade, e aí esse apoio dos jogadores com relação a esse trabalho também é muito importante. Em contrapartida, né? Você está falando do Corinthians, eu vou do lado do São Paulo também, né? Em contrapartida, ontem a corneta foi sobre o Luciano. E não é porque o Luciano jogou ao contrário. O Luciano entrou, jogou bem, fez gol e quase empatou. A questão era, mas peraí, Luciano até então titular, né? Era o 10. Aí ontem a escalação não tinha Luciano. Tinha o Jackson, tinha o Nestor e tinha o Pablo Maia, certo? Tinha o trio. Cadê o Luciano? E o São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim. Muito ruim. Primeiro tempo do São Paulo foi fraco mesmo. Era pro Corinthians ter aproveitado e metido 4 logo, mano. Matado o jogo de uma vez por todas. Pessoal, não é que eu critiquei o Lázaro. Eu só não gostei do Corinthians ter recuado tanto e o São Paulo no segundo tempo praticamente dominou o Corinthians e quase empata. Quase empata. Mas tá aí, pessoal. Tá aí. É cedo ainda. Vamos ver a evolução desse time com o passar do tempo. E você, o que acha? Comente aí, dá sua opinião. E não esquece de deixar o like. Fortalece aí com o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Tamo junto, é nóis e vai.